noite, meus irmãos. Graça e paz. Como é que vocês estão? Hoje nós estamos voltando às nossas pastorais. Nós temos feito nas terças e quintas. Temos estudado o Catecismo de Heidelberg. Talvez vocês tenham percebido alguma cor diferente aí, mas não é nada, ainda é a mesma pessoa, viu, que está apresentando aqui. Então, meus queridos, vamos à pergunta de número 5. Nós estamos terminando a sessão que é o segundo dia do Senhor. Eu expliquei no início que o catecismo se divide nos 52 domingos, do ano, e nós estamos terminando aqui o segundo dia do Senhor hoje. Ele tem 3 perguntas. Nós vimos a pergunta 3, como você conhece a sua miséria, resposta pela lei de Deus. Nós vimos a pergunta 4 na terça-feira, o que a lei de Deus exige de nós. Nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que fala sobre os 2 grandes mandamentos, ou o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E por fim, a pergunta de número 5, que é a que nós vamos meditar no dia de hoje, é uma pergunta de fato, não é? Você consegue guardar esta lei perfeitamente? Ela não é apenas uma pergunta sobre um determinado assunto, não é? Como a gente faz isso, como a gente faz aquilo, ou o que isso quer dizer. Ela é uma pergunta bem direta para o leitor do catecismo. É uma pergunta que vai de encontro à individualidade de cada um, não é? Você consegue guardar esta lei perfeitamente? A lei que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por que essa pergunta é extremamente importante, meus irmãos? É porque a parte do que nós cremos no que diz respeito à mensagem do Evangelho, a importância do Evangelho e a necessidade do Evangelho, ela tem a ver especialmente com isso, né? Durante muito tempo as pessoas têm confundido a vida cristã ou a fé cristã apenas, como se resumisse-se apenas a guarda de preceitos morais, né? Como se, você virou crente, então, porque você é crente, você não faz isso, você não faz aquilo outro, e você vai para o céu, não é? A ideia é basicamente essa. Você faz tais e tais coisas, não bebe, não fuma, não se prostitui, ajuda os pobres, e você vai para o céu, não é? E qual a dificuldade quando nós temos essa mentalidade a respeito da vida cristã, a respeito do Evangelho? É porque não é apenas isso, né? A lei, ela não nos ensina somente isso. Eu falei aos irmãos sobre a importância da lei, mais numa perspectiva didática, né, de como ela nos foi dada quando o homem não era pecador, e quando Deus dá então este preceito para que o homem viva. Então demonstra que, como a linguagem que o apóstolo Paulo usa aos romanos, aquilo que me foi dado para a vida, que é a lei, se me tornou em morte. A lei, após a queda, ela não é mais um padrão para a vida, né, para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ela condena, ela traz condenação. Então, longe de a fé cristã, a vida cristã ter a ver apenas com a guarda de preceitos, ela tem algo além disso. Até porque ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, ninguém pode ser redimido pela guarda dos mandamentos. Na verdade, ninguém pode cumpri-los, não é? Qualquer pessoa que julgue ser um guardador dos mandamentos, ele se engana e se equivoca terrivelmente. Nós vamos encontrar no Novo Testamento um jovem rapaz, um jovem rico, e quando ele pergunta ao Senhor Jesus Cristo o que ele deve fazer para ser salvo, o Senhor Jesus pergunta se ele conhece e guarda os mandamentos. Ele diz que os guarda desde a sua juventude. Perceba, ele acredita que ele guarda os mandamentos. Ele acredita, então, que ele consegue guardá-los. E o que Cristo faz? Ele diz: vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. As pessoas pensam que tem a ver com o amor à riqueza somente, e que a grande questão desse texto é que o rapaz, ele, por ser muito rico,
ele não seguiu a Jesus, e como se fosse essa a única questão. Na verdade, o que Jesus Cristo está fazendo é demonstrando para esse jovem que ele não guarda a lei perfeitamente, que ele não guarda os mandamentos perfeitamente. Quais são esses mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que Jesus Cristo diz? Dá os teus bens ao teu próximo e segue-me. Ama a Deus e ama ao próximo. Não é? Então Cristo mostra que o homem é incapaz de alcançar uma retidão moral por meio da guarda dos mandamentos. Ninguém pode ser salvo pela guarda destes preceitos, especialmente porque ninguém pode guardá-los com perfeição. Após a queda, a nossa vontade ela é cativa, nós somos escravos do pecado. Então, por mais que o homem julgue ser possível cumprir e guardar os mandamentos, na verdade, o homem natural, caído, ele nem consegue, nem tampouco ele deseja guardar estes mandamentos. Muito pelo contrário, ele é um rebelde contra o Senhor e contra a sua vontade. É lógico que nós vamos encontrar traços desta lei, né, que foi inscrita no coração dos homens na criação. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, então nós vamos encontrar ainda lampejos desta lei no coração dos homens, na sociedade, mesmo que distorcida, né? Nós vamos encontrar ainda um princípio de retidão, de honrar os pais, de não matar. Há ainda, mesmo que de forma vaga, estes princípios eles ainda podem ser identificados, mas isso não por causa de algum desenvolvimento ético e moral, sim por causa da imagem de Deus, que mesmo tendo sido distorcida com o pecado, ela ainda deixa traços na humanidade. Então, no homem hoje, ele não pode cumprir os mandamentos. E esta é a resposta à pergunta: você consegue guardar esta lei perfeitamente? Você já considerou isso? Já fez essa avaliação? Ora, eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu consigo guardar a lei, entenda, isso é constantemente. Não é por um dia ou por uma hora, mas guardar a lei perfeitamente é seguir estes mandamentos perfeitamente durante toda a vida, né? Nós sabemos que isso é impossível porque o homem nasce em pecado. Mas mesmo que ele não nascesse em pecado, ele conseguiria guardar. Certamente, se ele não nascesse em pecado, ele estaria sob a condição do primeiro Adão e teria ainda a possibilidade de cair, de pecar, de não cumprir perfeitamente a lei. Mas aí que nós encontramos a nossa situação. E lembre-se que as duas primeiras perguntas do catecismo, elas vão tratar sobre a miséria do homem. Elas vão introduzir o conteúdo do catecismo e vai dizer justamente que essa primeira parte que nós estamos, ela fala sobre o nosso estado de miséria. Como nós vamos desfrutar desta segurança de que pertencemos a Cristo, como nós vamos desfrutar de forma mais adequada e mais, como eu posso dizer, de forma mais plena desta certeza, desta alegria de que pertencemos a Cristo e que fomos comprados por Ele. Pelo fato de reconhecermos o nosso estado de miséria em primeiro lugar. Reconhecendo o nosso estado de miséria, uma necessidade que nós temos desde o nascimento, que é a necessidade de redenção, que é a necessidade de perdão, que é a necessidade de um mediador, reconhecendo a nossa incapacidade em cumprir os preceitos de Deus, em satisfazer a sua justiça, reconhecendo a nossa completa, além de incapacidade, falta de vontade, porque a nossa vontade estava cativa ao pecado e nós estávamos mortos. Nós só podemos reconhecer uma única coisa: que Deus, graciosamente, nos dá vida em Cristo Jesus. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Quando nós estávamos em nossos delitos e pecados, Ele provou o seu amor para conosco. Quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos fez filhos. Essa, certamente, é a implicação imediata de reconhecermos que nós, por nós mesmos, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, não conseguimos cumprir nem satisfazer a justiça e a santidade de Deus, que é esboçada nos seus mandamentos, na sua santa lei. Então, por que nós temos maior prazer e maior deleite em saber que Cristo, Ele nos comprou com o seu sangue? É porque justamente isso. Nós não estamos seguros pelo que nós fizemos. Nós não temos plenitude de paz por causa das nossas próprias obras, mas por causa do que Cristo fez.
A segurança da perseverança dos santos é saber que Deus que iniciou a obra, que veio até nós, que enviou seu Filho, é o mesmo Deus que tem nos santificado, que tem nos guardado e que há de nos sustentar até o último dia, porque é uma obra dele. Isso realmente nos traz esperança. Logicamente, você precisa meditar sobre isso. Na sua luta cristã, no seu dia a dia, na sua vida diária, é possível que você tenha muitas vezes desanimado, se entristecido. É comum na nossa humanidade, na esfera caída da humanidade, nós passarmos por tribulações, sejam elas de ordem familiar. Todo mundo que é casado, certamente, em certos momentos, se aflige com um matrimônio, haja vista de serem dois pecadores convivendo no mesmo teto, a criação de filhos, o trabalho, a convivência social, a vícios ocultos, práticas, pensamentos, palavras, coisas que nos cercam, que fazem parte do nosso dia a dia. Nós somos constantemente bombardeados. Se não fosse a pessoa de Cristo Jesus e a nossa segurança nele, nós estaríamos completamente desanimados. Nós estaríamos sem esperança alguma, nós não teríamos paz. E eu não entendo ainda como algumas pessoas querem ter paz, pensando que conquistaram o direito da salvação. Certamente eles desconhecem a lei de Deus, certamente eles não têm sido avaliados por este padrão de santidade que é a palavra. Todo homem que, quando se depara com a luz da santidade de Deus em sua lei, ele vai ser envergonhado, ele vai ser constrangido, a não ser que ele seja cego e ainda não veja. Certamente, apenas dessa forma, pode-se passar batido ou julgar-se ser capaz de cumprir esta santa e perfeita lei. Então, encerrando nosso segundo dia do Senhor, você consegue guardar esta lei perfeitamente? Não, você não consegue. Isso significa o quê? Que para que você alcance retidão, redenção, justificação, para que você alcance os méritos de ser visto como um santo perante Deus, você carece única e exclusivamente de Cristo Jesus. Você precisa de um mediador. Você precisa estar unido a Ele pelo Espírito Santo. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser resgatado por Ele, redimido, ser mortificado todos os dias pelo Espírito Santo e viver conforme a vontade de Cristo. Isso nos é absolutamente necessário. Mas aí, meus irmãos, a religião não é mais, como muitas pessoas pensam, apenas moralismo. Não é somente seguir uma quantidade de regras. E essa é a grande questão que eu sempre tento enfatizar aos irmãos. Nós obedecemos às leis de Deus não para sermos justificados, porque não poderíamos, mas porque fomos justificados, porque fomos libertos. Nós amamos a lei de Deus e nós guardamos os seus mandamentos por obediência e amor a Cristo. Não para obter perdão, mas porque fomos perdoados. Não para obter direitos perante Deus, mas porque em Cristo o Senhor não apenas nos liberta, mas nos faz herdeiros com Ele. É como um filho, é como se você tivesse recebido uma dádiva que você nunca pudesse retribuir. Mas o que você faria? Se esforçaria para fazer o máximo que pode. Não para pagar algo impagável, mas para agradar aquele que te fez tão grande bem, tão grande favor. Essa é a essência do Evangelho por amor. O amor nosso é como diz a Escritura, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, porque Ele manifesta o seu amor. E é por isso que nós, em resposta a esse amor, amamos a sua lei, amamos a sua vontade e guardamos os seus mandamentos. Maravilhosa esta graça que nos alcançou, maravilhoso este amor que nos alcançou. Certamente, entendendo isso, nós nos deleitaremos mais no nosso Senhor. Nós seremos animados em meio às nossas lutas, porque
São os méritos de Cristo e não os nossos. Nós não afrouxaremos as mãos na luta contra o pecado. Nós não vamos entristecer aquele que é o nosso benfeitor. Muito pelo contrário. Nós vamos nos esforçar ao máximo para fazer a sua vontade. E Deus é tão gracioso que não é apenas o nosso esforço, Ele nos dá o Consolador, Ele nos dá o Seu Espírito Santo, para que nós possamos caminhar nesta luta diária. Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Ele não apenas nos redimiu, mas Ele há de nos sustentar até o grande dia. Apenas um Deus soberano, amoroso, justo e santo pode agir de tal forma. Não pode ser criação de homens. Apenas um Deus, como o revelado nas Escrituras, pode fazer isto que o nosso Senhor faz por nós. Meus irmãos, que maravilha, que alegria. Vamos orar? Querido Deus, Pai bendito, obrigado, Pai, porque o Senhor nos redimiu. O Senhor, ó Deus, enche os nossos corações de gozo e de alegria. Sabermos, ó Deus, que sendo pecadores, frágeis e merecedores de graça, na verdade, merecedores de condenação por causa dos nossos pecados, o Senhor destinou o teu amor a nós, nos escolheu em Cristo Jesus e tem, ó Deus, nos feito perseverar, fortalecido-nos, ó Deus, quando tropeçamos, guardado os nossos corações, ó Deus, em meio a tantas dificuldades que enfrentamos. Pai querido, se não fosse a nossa esperança em Cristo Jesus, não teríamos esperança alguma. Mas nós te louvamos, ó Deus, pela tua infinita bondade. Queremos, ó Deus, servir-te, glorificar o teu nome com as nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, porque nós somos frágeis e pequeninos. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que podemos contar com a tua presença constante no meio do teu povo, com teu cuidado próximo, com teu amor real no nosso meio. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós te oramos e te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu volto a avisar, embora eu acredito que nem todo mundo tenha acompanhado, já que a quantidade de acessos nos nossos vídeos durante a semana são bem pequenas, eu temo que os irmãos não estejam acompanhando, mas os que estão acompanhando, lembrem-se do que eu falei na terça-feira. O conselho da nossa igreja está analisando a possibilidade de retomar o culto dominical na parte da noite. E dito estas coisas, nós temos nos preparado para isso, adquirido álcool gel para estar à disposição, recomendando aos irmãos que fazem parte dos grupos de risco que fiquem em casa. Nós vamos continuar providenciando o material para o culto familiar, tanto a palavra de edificação em vídeo, como também as liturgias. E nós vamos retomar apenas a atividade do domingo à noite. Enquanto não tem maior clareza nas informações sobre esta pandemia, nós estamos sendo cautelosos quanto ao retorno das atividades. Sabemos que não é prudente escolher nenhum dos dois extremos. Há aqueles que estão apavorados dentro dos seus lares e aqueles que agem como se nada estivesse acontecendo. É imprudente qualquer um destes pensamentos. Nós sabemos que é possível que estejam supervalorizando o que tem acontecido, mas tem acontecido algo. Nós não podemos ignorar como se fosse uma invenção. Há uma enfermidade e então é necessário que nós sejamos cautelosos. Nós vamos retomar as reuniões dominicais, dando espaçamento, cuidando da higiene, recomendando sim que todos os irmãos que vierem, tiverem desejo de participar, tragam suas máscaras, e usem as suas máscaras até que isso se normalize. Nós vamos recomeçar, estamos tentando recomeçar, e caso haja algum aviso prévio, eu vou colocar no grupo da igreja. Mas até o momento a nossa ideia é retomarmos o culto à noite, com todas as precauções, evitando aí também uma exposição desnecessária àqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco. Então, se houver alguma dúvida, por favor, me procure, mande uma mensagem,
tá? Nós estamos tentando voltar à normalidade, embora saibamos que este problema pode se estender por mais algum tempo, tá? Então não deixem de orar, não deixem de clamar a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso país, pela vida dos nossos irmãos, tá bom? Forte abraço a todos, meus queridos, que o Senhor nos abençoe, tá? Eu ia fazer um teste, né? Já que eu não tenho como acompanhar quem tem assistido ou não, eu vou pedir aos irmãos, vou fazer uma tentativa de fazer um teste. Se você chegou até aqui, até o final deste vídeo, quando terminar de assistir o vídeo, manda uma mensagem no meu WhatsApp dizendo boa noite, pastor, tá? E aí eu vou saber que você assistiu até o final. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe.